Me filma, vai. Vamos chegar aqui, vamos orar. Os pastores que tomam adoçante para não engordar muito, para não ver ele ficar falando, comendo muito. Pede pra Rita pegar uma pedacinha. Eu vou deixar pra você. Ai, meu nome é logo, rápido. Isso, filma esse pessoal aí comigo. Viu, Roberto? Se a gente virar assim, se não virar nós mesmos, amanhã não chega. Triglicéridos, depois você passa 40, Mila. É um problema que não me aflige. Olha, eu como tudo. Gordura é Infelizmente a gente tem que usar a concordância que está. Estão querendo mudar isso aí, né? Um pianista ou uma pianista. Mas ainda não mudaram, então o pianista, quando tem um monte de homem, mulher junto, infelizmente predomina o masculino. Né? Então uma pianista. Um regente. Difícil. Regente.
Bíblias. Salmo número 100. Bate na pé. 136. Essa aqui caiu. Essa aqui tá com. Nós vamos ler da seguinte forma: os homens lerão a parte A dos versículos e as mulheres lerão a parte B. Isso aqui é uma espécie de ladainha, né? Tem que falar ladainha, irritante. Fica parecendo ladainha por aí, né? Então é um cântico em que uma parte da congregação lá cantava e a outra parte respondia. Então nós leremos assim: os homens lerão a parte A e as mulheres lerão a parte B, que é porque a sua benignidade dura para sempre. Tá certo? Então vamos ler Salmo 136. Deus é louvado por sua benignidade. Homens, leiam. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua benignidade dura para sempre. Dai graças ao Deus dos deuses, Porque a sua benignidade dura para sempre. dai graças ao Senhor dos senhores, Porque a sua benignidade dura para sempre. ao único que faz grandes maravilhas, Porque a sua benignidade dura para sempre. aquele que com entendimento fez os céus, Porque a sua benignidade dura para sempre. aquele que estendeu a terra sobre as águas, Porque a sua benignidade dura para sempre. aquele que fez os grandes luminares, Porque a sua benignidade dura para sempre. o sol para governar de dia, Porque a sua benignidade dura para sempre. a lua e as estrelas para presidirem a noite, Porque a sua benignidade dura para sempre. aquele que feriu o espírito dos seus primogênitos Porque a sua benignidade dura para sempre. e tirou a Israel do meio deles, Porque a sua benignidade dura para sempre. com mão forte e com braço estendido, Porque a sua benignidade dura para sempre. aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes Porque a sua benignidade dura para sempre. e fez passar Israel pelo meio dele, Porque a sua benignidade dura para sempre. mas derrubou a Faraó com o seu exército no mar vermelho, Porque a sua benignidade dura para sempre. aquele que guiou o seu povo pelo deserto, Porque a sua benignidade dura para sempre. aquele que feriu os grandes reis Porque a sua benignidade dura para sempre. e deu a morte a reis famosos, Porque a sua benignidade dura para sempre. a Sião, rei dos amorreus, Porque a sua benignidade dura para sempre. e a Og, rei de Bazã, Porque a sua benignidade dura para sempre. e deu a terra deles em herança, Porque a sua benignidade dura para sempre. sim, em herança a Israel, seu servo, Porque a sua benignidade dura para sempre. que se lembrou de nós em nossa humilhação, Porque a sua benignidade dura para sempre. e nos libertou dos nossos inimigos, Porque a sua benignidade dura para sempre. e dá alimento a toda a carne. Porque a sua benignidade dura para sempre. Dai graças ao Deus dos céus. Porque a sua benignidade dura para sempre. Interessante. Eu estava ouvindo os irmãos aqui. Está terminando, né? A coisa começou assim, a resposta. Bem firme, e depois foi caindo, né? Isso aqui é um cântico, né? Um cântico que devia ser mantido sempre, né? Porque a sua benignidade dura para sempre. Aí começou, depois foi a sua benignidade.
Primeiro é o pastor Ramires, que é presidente da nossa associação. Então ele tem assim, um comercial de 10 segundos. Pode falar aí. Um minuto. Pode até ultrapassar. Ok, irmãos, eu quero, como presidente da associação, agradecer, para de agradecimento, ao trabalho do Conselho de Música, né, durante estes anos, em especial este ano. E estou chegando ao final do mandato, realmente bastante satisfeito. Eu lembrei da palavra em inglês, pleasure, bastante alegre pelo trabalho desenvolvido pelos irmãos e esperando contar com os irmãos em duas grandes programações ainda este ano, dia 5 de outubro e na nossa Assembleia. Grande coro mesmo, não aquele grande coro que cantou lá na Tiradentes, foi um grande corinho, né? Mas os coros das suas igrejas participando no aniversário, na Assembleia, muito importante. Nós temos a nossa musicalização, a nossa igreja são uma coisa assim fantástica. Juntando tudo isso, nós temos condições de ter um grande coro dia 5 de outubro, lá no Parque Boa Esperança, e na nossa Assembleia no primeiro final de semana de novembro, dia 8 e 9, isso, né? Então, justamente, esses dois grandes eventos, então, ensaiem, né? Ensaiem realmente nos seus coros e vamos realmente estar cantando uma grande quantidade de cantores mesmo nesses 2 dias, especialmente. Né? E uma coisa, irmão Roberto, os irmãos precisam, não somente a questão dos relatórios, mas uma outra coisa muito importante. Nós pretendemos, na próxima reunião do Conselho da Associação, no final de outubro, aprovar o planejamento para os próximos 5 anos e o calendário para o ano que vem. Então, os irmãos deverão estar trabalhando realmente também com o seu planejamento para a associação. Isso porque a associação já não mais funciona devido ao presidente que é eleito. Agora, independentemente de quem venha, o conselho está aí já e a associação com o seu plano. Então, é algo que os irmãos têm um mês para trabalharmos com isso, para que, doravante, nós estejamos sempre trabalhando em cima de planejamento. Que Deus abençoe os irmãos. É uma satisfação estar aqui, igreja do pastor Haroldo, tomando lanche, que eu não ia tomar, mas não vi aquela mesa toda posta, e eu não posso ficar. Né? Mas saio daqui com muita alegria no meu coração, por esses irmãos que são fiéis representantes na área da música das suas igrejas. Deus abençoe os irmãos. Passa um pouco. Não tem problema. Gente, perdoa. Vou baixar um pouquinho. Porque a face do que está falando deve ser vista. E o microfone aqui não dá para ver, né? Ele deve ser visto. Assim vocês não me veem inteiro, não viram o pastor Rafinha, infelizmente, ele estava bem na frente, né? Mas o microfone deve ser colocado à altura, assim, na boca, que os irmãos possam ver e a pessoa que está falando possa ver os irmãos. Né? Nós agradecemos a palavra do pastor Ramires, mas nós queremos, agradecendo, fazer um pedido, né? Para que, eu não sei, temos aqui 4 pastores, né? Pastor Ramires, pastor Gessé, pastor Fausto, pastor Haroldo. Esses irmãos deverão nos ajudar nas suas igrejas para que os coros realmente ensaiam as músicas que a gente tem aí para ensaiar, né? Porque a gente passa, mas na igreja eu estou vendo que a São Mateus ensaiou, cantou com a gente. Aliás, foi só São Mateus que cantou lá na cidade de Tiradentes, né? São Mateus, mais
2, 3 da minha igreja, mais da Vila Diva, né? Mas a maioria foi em São Mateus. Nós agradecemos por isso. Mas eu gostaria que os irmãos, nas reuniões dos pastores, incentivassem os pastores para que eles dessem uma mão para o conselho de música, porque não funciona, né? Nós distribuímos, por exemplo, para esse café da manhã, além de nós termos feito uma propaganda na clínica de música, nós entregamos a cada pastor um cartaz e pedimos para que fosse divulgado, né? Infelizmente não foi muito grande a divulgação. Eu fiquei sabendo, quando eu ligava, na minha igreja ninguém nem falou nisso, nem estamos sabendo, né? E alguns irmãos estão aqui, mas disseram que nem estavam sabendo disso aí, do nosso café, uma coisa já tradicional. Então eu gostaria que os pastores que estão presentes nos ajudassem nesse sentido. Bom, o secretário executivo, né? Trabalhando mais um pouco para ajudar o conselho de música. Porque nós só vamos. Os músicos sabem disso. Sabem. Então, eu estou aqui hoje. Eu sei que no próximo será em Dinâmico Dieta. Então, eu tenho que trabalhar também. Porque às vezes a gente fica só pensando em receber papel. Mas põe na sua agenda. Eu tenho na minha agenda. Exatamente. E não só os pastores têm que dar uma mão para nós. Mas nós que trabalhamos na área de música também. Né? Porque eu sei que tem igreja que a pessoa da área de música nem liga para as coisas, né? Então, vamos fazer um empenho para que nós, né, possamos incentivar o pessoal, para que o ano que vem nós tenhamos uma melhor, né, conselho de música, atuação do conselho de música no ano que vem. Hoje eu sei que tem muita gente que está estudando. Quando eu liguei para a pessoa, tem gente que está estudando hoje, pessoal que está trabalhando, então não puderam estar, nós teríamos mais gente aqui. Mas muitos não estão porque não quiseram, né? Mas nós vamos dar a palavra ao pastor Eli. 3 minutos. Talvez não use os 3 minutos. Eu sempre falo, mas com uma sabedoria ao usar o tempo. Eu tenho sido muito prudente nesse particular, porque eu sei que os irmãos têm outros compromissos a seguir, e isso é muito importante. A minha palavra já foi antecipada pelo nosso presidente, também agradecer aos irmãos o esforço. O nosso estado em Tiradentes não foi o que nós gostaríamos que fosse, mas em tudo dê graças. A próxima vai ser bem melhor. Eu quero ressaltar, sublinhar mais uma vez, o dia 5, o coral da associação é o cartão de apresentação da nossa associação. Sorte que os irmãos são indispensáveis, certo? Os irmãos representam uma coluna dentro da nossa associação, certo? Então eu quero que os irmãos tenham isto e nós estamos esperando uma muito boa apresentação naquela oportunidade. A outra palavra está relacionada com o dia 2 de novembro. Dia 2 de novembro, meus irmãos, o pastor Haroldo já recebeu aqui uma carta. Nós estaremos no cemitério Vila Formosa, que é o maior cemitério da América do Sul. E nós estamos dinamizando o trabalho de evangelismo da seguinte forma: de 8 às 9 teremos 5 igrejas participando, de 9 às 10 mais 5 igrejas participando, de 10 às 11 e assim sucessivamente até às 14 horas. E seria muito importante se dermos abertura com o coral da associação. É um desafio que eu trago, irmão Roberto, certo? Se pudermos. Eu sei que às 8 horas está a igreja Ebenezer, Moriá. Eu logo vai dizer do irmão, porque eu quero estar com o regente do meu lado, né? Moriá e Jardim Ângela, Jardim Independência e uma outra igreja lá. São 5 igrejas naquela parte inicial. E gostaríamos que o irmão estivesse lá, o coral estivesse lá conosco. Esta é a segunda palavra. E a terceira palavra está relacionada à escola de música. Nós temos um ideal a ser alcançado, que é a organização de uma escola de música da nossa região. E nós só estamos dependendo exatamente da área de música. A coisa está um pouco... estamos aguardando, irmão. Eu estou aguardando a entrevista. E eu quero dizer para os irmãos o seguinte: alguém aqui da Igreja Vila Ativa? Não veio, né? Não há ninguém. A Igreja Vila Ativa lançou, logo quando eu dei a ideia, eles lançaram, certo? E agora eu não sei se é por lá que nós vamos começar.
certo? Pode ser até por lá que vamos começar, mas está em nossa proposta de trabalho a aumentação de uma escola de música aqui para a região da Zona Sul, certo? Essa região temos muitos elementos, bons elementos, e é melhor os professores virem até aqui. Esse irmão ficou muito interessado quando a ideia foi apresentada, não é isso? Então nós vamos ir, seguimos trabalhando, aguardamos tão somente da área do coordenador para darmos a sequência à coisa. E quero dizer, finalmente, a minha grande alegria estar aqui na igreja do Quarto Centenário, com o pastor Haroldo, certo? Um amigo nosso em particular. Estou muito feliz e o café foi muito bom, certo? Que Deus siga abençoando os irmãos. E nós estamos aí para ajudar os irmãos em todos os empreendimentos que se fizerem necessários. Muito obrigado. Usei bem o tempo ou não? Só mais um. Esse é 30 segundos, né? 30 segundos. O irmão que vai falar aqui, a Dona Bianca, vai falar sobre o plano de saúde. 30 segundos. A Mil faz em 20 segundos. O irmão tem 30 segundos a mais. Bem, irmãos, não sei, acredito que todos já estão mais ou menos no par do assunto, mas nós estamos trabalhando com o pastor Gessé, que ele é coordenador da área da ação social, né? E nós estamos trabalhando com um plano de saúde. Nós estamos vendo que muitos irmãos das nossas igrejas, né, estão precisando de um plano de saúde, muitos não têm, né? E está sendo muito procurado isso. Então nós estamos implantando isso, o pessoal está nos procurando e nós vamos levar esse plano aos irmãos e vamos tentar estender isso aos familiares também, atender a eles também que precisam também. Muitos também são irmãos que têm pai, mãe, filho ou filha que precisam, né? E vão ter essa oportunidade, tá? Nós estamos a cada domingo, né, estamos tentando correr mais ou menos 2 a 3 igrejas para darmos um relatório completo do plano, expondo o plano, né, que venha a ser esse plano. Porque domingo que vem, já conversei com o pastor Haroldo, nós estaremos aqui nessa igreja, né? Então eu conto com a oração dos irmãos. Antes de passarmos a palavra ao pastor Haroldo, será nosso preletor. Nós vamos orar novamente e depois nós vamos cantar um outro hino e depois o pastor Haroldo estará com a palavra. Nós vamos ficar em pé. Vamos pedir que um dos pastores leve essa oração. Pastor Paulo. Querido Deus, amado Pai, somos gratos por esta bênção que o Senhor nos deu. Temos mais um dia de vida. Estamos certos, ó Deus, que o Senhor nos deu esse presente, este dom, neste dia. Foi para que usássemos desse dom segundo Tua vontade, segundo o Teu querer. E queremos, ó Pai, descobrir e aproveitarmos ao máximo esse Teu querer, ó Pai, essa Tua vontade para nós neste dia. Estamos certos, ó Deus, que foi essa Tua vontade que estivéssemos aqui nessa manhã e queremos ser aprovados por Ti nessa parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite. E, ó Pai, encerrarmos este dia, estamos certos de que fizemos a Tua vontade acontecer. E se, pela Tua graça, o Senhor nos conceder mais um dia amanhã, que assim seja também, ó Pai, confirmado mais um dia a Tua vontade nas nossas vidas. Abençoa-nos agora com a Tua palavra e aceite os louvores, ó Pai, que prestaremos em seguida. E que a nossa vida seja um constante louvor a Ti, pois sabemos que essa é a Tua vontade, que seja cumprida em nossas vidas no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos cantar o hino, Perdoa-me, Senhor. Eu estou inserindo bastante hinos no binário para o cristão, porque eu sei que muitas igrejas não têm. Às vezes eles não conhecem o hino. E tem hinos muito bonitos, né? E entre os hinos muito bonitos, esse é um deles. Perdoa-me, Senhor. Ele é um hino brasileiro. Nós não estamos acostumados a cantar hinos de autores brasileiros, né? Mas esse, apesar de o nome ser bem americano,
né? Mas é um hino, e a melodia é brasileira, né? Toda melodia assim, meio melosa, meio chorosa, em menor, é brasileira. Brasileiro só está fazendo coisa assim, né? Aquela coisa, né? Então, esse é um hino típico brasileiro. Nós vamos cantar esse hino. Eu quero. Uma pianista aqui da igreja, cadê? A Débora. E um regente aqui da igreja também. Só tem o Marcos? Temos uma Daninha. Então, escolhe um. Um regente. Então vai você mesmo. Eu trouxe essa estante aqui, porque eu acho que o regente tem que ter duas mãos vivas para reger, né? O regente tem que usar as duas mãos. E nós estamos acostumados a segurar uma mão, o inário numa mão e só trabalhar com uma. E essa mão aqui, sabe o que vai acontecer com ela? Vai ficar boba, né? Vai ficar boba. Então vamos treinar na congregação também, usar as duas mãos, né? No corpo nós já usamos mais ou menos as duas mãos, mas na congregação também podemos usar as duas mãos. Então por isso que eu trouxe aqui uma estante aqui. Amados irmãos, vou usar, fazer uso da tribuna
porque a tribuna é o arrimo do pregador. Qualquer coisa está bem amparado. É também trincheira e é também escudo. Por isso, quando o pregador se preza, depende da tribuna. Salmo 123. Será o texto que norteará nossas considerações e nossa meditação hoje de manhã. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Talvez a passagem mais conhecida, talvez não, com certeza, a passagem mais conhecida do Velho Testamento, das mais conhecidas da Bíblia inteira. Creio que o Salmo 23 rivaliza com João 3,16. Porque não há uma pessoa, mesmo que não esteja muito afeita e muito familiarizada com o texto sagrado, que não tenha ouvido vez por outra, ou tenha tido contato vez por outra com o Salmo 23 e com João 3,16. Eu diria que o que o Salmo 23 é para o Velho Testamento, João 3,16 é para a Bíblia inteira. E quando prego sobre este texto, tenho pregado muitas vezes sobre esse texto, destaco o seguinte fato: toda a Escritura é divinamente inspirada. Tanto é a Escritura Sagrada o livro do Gênesis, quanto é o livro do Apocalipse. Tanto é a Escritura Sagrada as partes mais íntimas, onde Jesus abre seu coração aos seus discípulos, como são Escrituras Sagradas, as genealogias de crônicas e de outros textos da Bíblia. Se tudo é Escritura Sagrada, por que será que algumas pessoas, quando começam a ler a Bíblia, elas vão, desta vez vou ler a Bíblia inteira, mas quando chegam nas genealogias, elas param e desanimam a leitura, porque é tanto nome esquisito, uma sequência tremenda de designações de uma outra cultura, e parece que ali há um hiato, nada a ver. E algumas pessoas têm a tentação de, bem, agora eu vou pular e vou para outra passagem. O que será que acontece? Porque se o mesmo Espírito Santo permeia cada página da Bíblia, por que será que certas páginas aparentemente brilham mais do que outras? Estava meditando sobre este assunto, chegamos à conclusão: não que o Salmo 23 seja mais escritura e mais inspiração do que qualquer outro livro do Velho Testamento. Não que João 3,16 seja uma passagem que destile mais o coração de Deus. Mas o fenômeno que ocorre, estou convencido, é o seguinte: o Espírito Santo, de forma magistral, condensou nessas duas passagens o ensino completo de todo o Testamento. O Salmo 23, na verdade, é uma condensação. Diria que Deus usou Davi naquele momento para que ele dissesse,
em poucas palavras, numa súmula, numa pílula, que contivesse praticamente tudo que Deus vem querendo dizer através de todo o Velho Testamento. E é como se o coração de Deus, num simples suspiro, num simples versículo, comunicasse toda a mensagem do Evangelho. João 3,16. Há um pregador que afirmou que se nós perdêssemos a Bíblia inteirinha e ficássemos com João 3,16 apenas, poderíamos continuar pregando, porque todos os elementos do Evangelho estão presentes naquele versículo. Comparamos isto como a luz do sol que, passando pelo cristal das gotículas de vapor da atmosfera, a luz do sol se decompõe nas 7 cores básicas do arco-íris. A simples passagem do raio de luz pelo prisma de cristal das gotículas do vapor produz um fenômeno de notável atratividade. Pois o Salmo 23 funciona como esta gotícula, como esta partícula de cristal em que a palavra do Senhor ao mesmo tempo é condensada e ao mesmo tempo é ampliada. Por isso tem um apelo especial. Não me admira que Deus fizesse isso no Velho Pacto através de um músico. Tinha que ser um músico. Músico e poeta. Tinha que ser um poeta. Quem outro poderia expressar artisticamente tal sensibilidade? Qual outra forma literária, qual outra forma do pensamento artístico ou da manifestação artística melhor do que a música, combinada com a poesia, para nos trazer uma passagem de tão imortal impacto no meio do povo de Deus? Não foi por acaso, porque a música tem um condão, a música tem um encantamento, a música tem um poder de penetração na alma, como eu acredito que nenhuma outra arte tenha tanta força impressiva no coração, na memória, no entendimento, na sensibilidade. Por isso os irmãos devem se sentir privilegiados de terem sido aquinhoados com esse dom divino e permanente. Porque quando os outros dons forem desnecessários, o do cântico e do louvor continuarão pelos séculos dos séculos, porque o cântico dos salmos não cessará jamais. Portanto, os irmãos já estão prelibando, os irmãos já estão antegozando a mostra grátis do que será a nossa vida lá no céu. Os irmãos vivem essa realidade, muito mais do que nós pregadores. Nós pregadores vivemos muito mais com a realidade das crises, dos conflitos, das necessidades do ser humano, da chamada ao arrependimento. Nós estamos na primeira linha de combate contra todo o mal que assola esta humanidade. Lá fora e cá dentro, com as mazelas do homem sem Deus e também com as mazelas com o homem de Deus. O pastor precisa lidar com conflitos. Não raro ser um bombeiro correndo para lá e para cá para apagar os incêndios que ameaçam às vezes danos irreparáveis no seio do povo. Já o músico tem a possibilidade de campear por todos esses caminhos. A música fala desde o arrependimento até o céu. Se você abrir o cantor cristão ou o inário para o culto cristão, verá que há hinos para todas as ocasiões, mensagens para todos os aspectos da vida. Tanto é que um pastor sensível vai sempre procurar harmonizar o que prega com o que é cantado no seu culto. Não é verdade? Não seria esse o ideal? Que o nosso culto fosse uma integração, o que se prega no púlpito, com o que se canta no coro, com o que se canta no solo, com o que a congregação cantará. E neste momento, uma pequena digressão para que os irmãos se consagrem a esta arte sublime.
A música é maravilhosa e rende frutos que nós não podemos subestimar e não podemos avaliar os frutos que ela rende. Mas por ser algo tão precioso, é algo muito difícil também. E os irmãos que lidam com a música sabem disso. Ela não se rende aos fracos. A boa música não se rende aos fracos. Aos fracos fica a música má, de péssima qualidade. Talvez um simples ritmo de entretenimento. Mas a música, no seu mais sublime, no seu mais alto nível, naquilo que ela tem de mais nobre, de mais celestial, essa música só se rende aos dedicados, ao zeloso do seu dom, ao que investe para se aprimorar nela. Ouvi uma reportagem com um dos músicos do Teatro Municipal de São Paulo. Quando foi remodelado e então foi feita a primeira apresentação, depois de totalmente reformado. E eu tenho um desejo no meu coração, um dia assistir lá um concerto ainda. Eu vou fazer isso. O irmão já foi? Deve ser uma bênção, não é? Eu estou com vontade de frequentar mais aquele templo da música clássica, erudita, a mais refinada possível. Mas voltando a repórter da Globo, foi fazer uma entrevista e foi entrevistar o mais antigo músico daquela casa, 45 anos de carreira de músico. E então, ao conversar com ele, ela lhe disse: bem, o senhor deve saber tudo que se passa aí, nota por nota, o senhor deve fazer isso de olhos fechados. Mais ou menos isso ela quis dizer. Ela disse a senhorita, ele disse: senhorita, se engana. Se eu passar um dia sem lidar com o meu violino, eu não sou mais o mesmo músico. Eu parei para pensar e fiquei imaginando o desafio que nós temos pela frente. Porque a nossa música não é só entretenimento, a nossa música é encantamento, a nossa música é deslumbramento espiritual, a nossa música é edificação e doutrinamento. Eu lamento uma coisa: quase 95% do que estamos cantando, os inéditos que aparecem, não tem origem na melhor doutrina. Sorte que nós estamos com uma música de discutível qualidade e estamos com uma música que certamente não traduz legitimamente e fielmente as grandes doutrinas do Novo Testamento. Não só estamos cantando interpretações errôneas das Escrituras, pior que isso, estamos cantando heresias. É uma responsabilidade muito grande. E acredito que esses encontros que os irmãos promovem, esta reflexão sobre a música, este convívio, esta análise e autocrítica que devemos fazer disto, há de servir como um filtro para a qualidade da música que nós vamos trazer para o nosso povo, porque eu diria o seguinte: a sensibilidade musical do nosso povo vai depender do que nós dermos. Não é isso? A sensibilidade musical do nosso povo vai depender do que nós dermos. O povo não gosta de música muito refinada, gosta de qualquer coisinha fácil, porque nós estamos passando isso para eles. Eles não têm alternativa, não têm vislumbre, então não terão percepção daquilo que é bom. Então, se há de começar em algum lugar um resgate da boa música sacra, porque, meus queridos, a música sacra verdadeira, autêntica, inconfundível com qualquer outro tipo de som que o homem incrédulo produz, essa música não tem idade. Haja vista o que acontece na nossa congregação dominicalmente, ou melhor, mensalmente é um culto especial de música, adoração, muito interessante. E eles criaram uma sessãozinha aí do fundo do baú. Não criaram essa? Foi a mansão que criou, não foi?
do fundo do baú. Então nós estamos naquele momento, vamos cantar o enredo de 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando eu era menininho. Alguns mais recentes, porque já passaram de moda. Se não é a lembrança de alguém, de alguma coisa lá atrás, já está no fundo do baú. Agora, quando eu penso na verdadeira música, a verdadeira arte, nunca fica para o fundo do baú. Está sempre na proa. Não tem época, não passa. Por que é que nós estamos produzindo música descartável para o nosso povo? Será que nos falta capacidade? Será que nos falta investimento? Será que nos falta sensibilidade? Será que nos falta um senso de valores? Será que nos falta uma percepção mais clara de Deus a quem servimos? O que é que está faltando? Porque estou convencido que o povo de Deus pode produzir algo muito melhor do que está sendo produzido por aí. Porque o nosso Deus merece. Os irmãos acham que o Salmo 23 algum dia vai ser tirado do fundo do baú? Já vão fazer 13 mil anos que ele foi composto. E não está no fundo do baú essa música. Quero uma música. Vamos tirar o Salmo 23 do fundo do baú. Não, ele é tão atual quanto o jornal de hoje. Porque aquilo que é bom, que é verdadeiro e autêntico, não tem idade. A verdadeira arte desafia os séculos. Mas vamos ver rapidamente o que é que o salmista, o que é que aquele homem da lira do Velho Testamento, o que é que aquele homem de Deus, aquele artista sensível, orientado pelo Espírito Santo de Deus, condensou neste texto. A primeira frase é lapidar: o Senhor é meu pastor. Como eu me alegro ao meditar nesta passagem. O Senhor é o meu pastor. Uma oração simples, um só verbo. Aliás, o verbo ser. O verbo ser fala da existência e fala da essência de Deus. Na versão original do hebraico é Javé é meu pastor. A expressão é o nome pessoal de Deus. As versões de Almeida, corrigida, revisada, quase todas as versões em português trazem Senhor no lugar de Javé. As versões francesas trazem l'Éternel, ou eterno, que é muito mais fiel ao sentido de Senhor. Porque aqui está se tratando do Deus eterno. Está se tratando de Javé, ou Iavé, que é o nome pessoal de Deus no Velho Testamento. É o nome com que Deus se impõe sobre o seu povo. É o nome com que ele resgata o seu povo. É o nome com que ele se arroga a soberania sobre o seu povo e sobre a história. É o nome com que ele acende o Sinai em fogo flamejante que o povo não podia suportar. É o nome com que ele se revela a Moisés, de sorte que o monte fumegava e tremia, que até um animal se tocasse seria morto. É dele que se trata. E quando se trata de Javé, quando pensamos em Deus em sua magnitude e grandeza, na glória de que ele é cercado de eternidade a eternidade, essa realidade, com quanto majestosa, tende a nos esmagar e a nos aniquilar. Qual é o homem pecador que, ao pensar em Deus, na grandeza de Deus e na glória de Deus, não se sente aniquilar por esta presença? Tenho tido o privilégio neste ano de ler a Bíblia toda a primeira vez, e já estou terminando a leitura a segunda vez, já vou começar a terceira, se Deus quiser. E uma das coisas que me impressionaram profundamente ao palmilhar a história do Velho Testamento foi o terror que se apoderou daquelas pessoas que tiveram um vislumbre muito perto de Deus. Daí vem a palavra, o temor do Senhor. Essa palavra que acompanha tão de perto o nome de Deus. E acompanha ainda. Pois é desse Deus que se fala.
De sorte que, se nós ficássemos somente nesta concepção de Deus, com quanto verdadeira, a tendência era nós nos assombrarmos com a grandeza dele. Por outro lado, nos sentirmos isolados dele. Mas o versículo não diz apenas este aspecto. O versículo diz um outro lado, diz que ele é pastor. E assim como a palavra Javé, Deus, na sua grandeza e na sua glória, tendem a nos distanciar dele, a palavra pastor, como que num antinomismo interessante, como que num paradoxo sublime, faz a aproximação. Porque a palavra pastor demanda proximidade. A palavra pastor demanda envolvimento epidérmico. Não é possível ser pastor à distância, pastor via internet, pastor pela televisão. Não existe. Não existe. Nenhuma aula satisfaz. Eu não vou mais à igreja. Agora eu tenho a igreja eletrônica. Eu escolho o horário, a melhor poltrona e o melhor orador. E vou ficar em casa. Para que gastar-me no trânsito, enfrentar o frio, os assaltos, os bandidos que levam nossos carros sem seguro? Se eu posso assistir em casa, em minha poltrona, ser pastoreado, não é possível. Não é possível. A função pastoral demanda ter no envolvimento contato epidérmico. Não é possível pastorear monitoradamente, via robô. O pastor tem que estar junto a, perto dele. Por isso, este salmo é glorioso, porque não deixa de lado nenhum dos dois aspectos do nosso Deus. Não deixa de lado a sua glória e majestade, que devem infundir em nós sempre muito temor, e muita reverência, e muito respeito. E quando perdemos isso, senhores, estamos nos enganando a nós mesmos em relação ao nosso Deus. Prestem bem atenção quando nós perdemos o senso de reverência, de temor e de respeito por Deus. E isso se traduz até na maneira como nós nos comportamos nos bancos da igreja. Quando nós perdemos isso, estamos perdendo um dos traços mais importantes. A glória que Deus não dá a outrem. Tenho visto muita gente chamar Deus de paizinho. Porque dizem, mas a expressão bíblica Abba Pai significa papaizinho. Está certo? Está certo. Só que ele é também o Deus de glória. Só que ele é também o Deus cujo temor acompanha os seus atributos. Só que ele é o Deus que é o culpado não tem por inocente. Ele não perdeu a glória dele por ser meu papaizinho. E é lamentável que nos dias de hoje isso se repita na vida da nossa sociedade, não é? Ganhou-se na intimidade, na aproximação, no diálogo com os pais, mas perdeu-se no respeito aos pais. No estado de São Paulo de ontem, uma página inteira sobre o relacionamento moderno do papai com o filhinho. E há umas coisas interessantes, sabe? Fazem diálogo, conversa. Mas há umas coisas muito perigosas. Muito perigosas. Vamos ser papaizinhos e vamos ser mamãezinhas. Mas nunca permita que o seu filho perca o respeito por você. Perca o respeito por você. Deus perto, Deus pastor, Deus epidermicamente envolvido conosco. Deus junto a nós, Deus conosco. Mas há uma outra palavra aqui, que é um pronome possessivo, antigamente chamado adjetivo possessivo, agora mudou o nome. Meu pastor, e aqui muda tudo. Se digo que o Senhor é pastor, estou dizendo uma grande verdade.
Mas se eu digo que ele é meu pastor, esta verdade se veste de uma outra característica. A palavra meu, esse pronome possessivo, meu, tem uma carga e um poder muito grande na comunicação. Se o rapaz diz de uma moça, fulana de tal, é um amor, pode estar dizendo uma grande verdade, e ela vai ficar muito feliz em saber disso. Você sabe que fulano de tal diz que você é um amor, vai ficar muito contente. Mas se ele disser, você sabe que fulano de tal é meu amor, muda tudo. Muda tudo. Porque a palavra meu tem uma conotação jurídica, a palavra meu tem uma conotação psicológica, a palavra meu tem uma conotação afetiva, jurídica. Quando eu digo meu, eu tenho um relacionamento de propriedade com o objeto, condicionado por esse pronome, meu. Pode ser dele também, pode ser nosso, mas não deixa de ser meu. Nós podemos dizer nosso Deus, vamos dizer nosso Deus, mas dizemos também o meu Deus. As duas formas são usadas na Bíblia. Então existe um quê de envolvimento jurídico. Aliás, o aspecto jurídico da salvação, que se chama justificação. E quando você diz meu, isso tem a ver com você de criar um direito. É meu, logo não é de outro. Alguém pode compartilhar a posse comigo, mas ninguém pode discutir o teu direito sobre aquilo conjuntamente. O aspecto psicológico significa que, embora não se veja, mas entre aquilo que é seu e você, existe uma vinculação psicológico-afetiva. Nós ficamos sabendo que o pastor Fausto Santana foi visitado pelos amigos do alheio. Levaram o automóvel zerinho. E nós ficamos muito tristes. Antes eles levaram e falaram, esse automóvel é seu? Exatamente. E ele disse, eu penso que até agora era. Por quê? Tu é seu? Aí ele falou, sim, eu pensei que tivesse acontecido alguma coisa. Esse meu irmão está falando, eu estou traduzindo essa particularidade. E agora vou trazer essa particularidade. Olha, quando nós soubemos que o bandido falou, esse automóvel é seu, então ele disse, né? Agora é nosso. Pelo menos por algum tempo. Mas achou, né, pastor? Só que daquele jeito, né? Então era assim mesmo, né? Bem, aconteceu o seguinte, nós ficamos sabendo que levaram no automóvel o pastor Fausto Santana. E você ficou chateado com isso, sem dúvida nenhuma. Mas já pensou se levasse o seu? Não é isso? Existe uma maneira diferente de nós nos situarmos nessa situação. Se leva um automóvel de outrem, você tem um sentimento. Se leva o seu automóvel, você tem outro sentimento. Porque aquilo tem tanto a ver com você. Não tem nada, vínculo nenhum, não está amarrado, não acorda a você, nada. Mas psicologicamente você está ligado àquilo, e aquilo cria um valor para você. Às vezes não tem nem valor financeiro, econômico, né? Uma bijuteria, uma pessoa ganha uma bijuteria, só que aquilo tem um valor comensurável, depende de quem ganhou, em que circunstâncias, aquilo é seu, não adianta o pago. Uma das coisas mais difíceis de se fazer quando os casais se separam, se divorciam, é a divisão do patrimônio. Porque às vezes ele quer o papagaio. É o cachorro, os dois querem o cachorro não dá para dividir no meio. É um problema sério. O cachorro não vai nada, o pessoal não vai comprar 10 cachorros, não, vai aquele cachorro. Até para ferir o outro, etc. Mas aquela coisa de eles se apegarem a uma coisa que não pode ser dividida entre eles. Meu pastor. Quando nós podemos dizer isto, e isso poderá ser dito quando nós fomos reconciliados com Ele através de Jesus Cristo, naquele momento,
como diz o Cântico dos Cânticos. Essa aí é a música de novo, né? Cântico dos Cânticos. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Isso tinha que estar na música, irmão Balione. Tinha que estar na música. Um livro inteiro para cantar liricamente o amor conjugal. Tinha que estar na música. Podia estar no discurso do Prona? Podia. A Vanir falando disso. O Enéas. Só a música. Só a música. Muito bem. Quando isso acontece, há umas conclusões. Em primeiro lugar, ele diz que ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Nós vivemos nas grandes cidades, não sabemos nem o que é um pasto. Onde há um pasto em São Paulo? Eu nunca vi aqui no quarto centenário. Onde há um pasto? Mas Davi não. Davi vivia bucolicamente uma vida campesina. Ele fora um pastor numa região desértica, numa região que precisava procurar os espaços verdejantes, raros por sinal. Água só com poços feitos com muito sacrifício, disputados arma e violentamente os poços antigamente, porque a água era um artigo raro então. E pastos está ligado com a água. Deitar-me fazem pastos verdejantes. Davi sabia disso porque ele fora pastor. Não estava falando em tese. Eu vou falar das ovelhas agora, vou falar em tese. Aprendi tudo na enciclopédia. Mas Davi não. Davi fora pastor durante muitos anos e defender as suas ovelhas muitos anos. Então ele podia falar ex cátedra da relação de Deus com o seu povo, como um pastor e as ovelhas. A primeira coisa que vemos aqui é o seguinte, interessante, a ovelha não sabe procurar o seu próprio alimento, que é instintivo entre os animais, todos, a procura do alimento. Eu estive fazendo uma série de conferências numa igreja rural, no interior de São Paulo, e andava assim, 40 quilômetros adentro pelas fazendas, para chegar lá, estrada de terra, abre cancela, fecha cancela, passa no meio de manada de animais, até chegar numa igrejinha lá. E um dia o menininho chegou e falou: pastor, estão nascendo os pintainhos ali, os pintinhos estão nascendo. Nunca tinha visto pintinho nascer. Hoje eu vou ver isso. E fui lá ver. A galinha havia feito um ninho bonito no mar, e estava na hora de passar os bichinhos. Então nós percebemos que a primeira vez que eu vi ele abrindo o ovinho, vai abrindo, cai a casquinha, sai aquele bichinho amarelinho, coisa linda, parece um veludinho amarelo. E sabe o que ele saiu fazendo, irmão Ananias? Ciscando. Já saiu do ovo com fome, que coisa, não? E saiu ciscando ali. Eu falei: mas quem ensinou a procurar comida, não? Impressionante. Já saiu procurando o almoço. Igual os irmãozinhos aqui, que vieram hoje comprar. Agora, uma ovelha não fará isso jamais. Ela, se depender de si mesma, ela não sabe procurar o local. Então, muitas vezes, a 10, 15, 20 metros dela está um lugar maravilhoso, ela aqui morrendo de fome. Talvez se maldizendo: como eu sou desamparada, cadê a comida? Vou morrer hoje. Ali está, só dá 5, 6 passos e fica ali. A ovelha é o animal mais estúpido que existe, no sentido de estupidez, quer dizer, sem iniciativa, sem capacidade de se bastar. Tem essa condição. De modo que está ali morrendo de fome. O pastor precisa pegar e vem, branquinha, malhadinha, pintadinha, neguinha, pretinha, cada uma tem um nome. E ele vai chamando
e ele leva. E a bichinha está ali, já em cima do gramado. Acho que ele precisa pegar ainda o focinho dela e a coisa para a grama. Vem aqui, ó. Aí ele começa a comer. Impressionante. Por isso que ele diz assim, ó, deitar-me fazem pastos verdejantes. Queridos, nós não sabemos nos alimentar espiritualmente, não sabemos de nós mesmos procurar o alimento onde ele está. Veja como Jesus se sensibilizou diante das multidões que são como ovelhas que não têm pastor, porque levadas pelos mercenários para cá e para lá, exploradas, a lã arrancada, seu leite espolhado, e elas mortas, sua carne servindo de pasto aos insensíveis mercenários, porque dependem de alguém para lhe levar. E se não houver o pastor consciente, amoroso e sincero que leve, vem o lobo ou vem o mercenário, então se vale dela. É o que está acontecendo com a multidão hoje. Qualquer um leva para qualquer lado, qualquer um abre um programinha de televisão aí, leva multidões, porque o povo não sabe buscar o alimento. Onde estão as vozes? Onde estão os pastores? Onde as pessoas a falarem de Deus verdadeiro, o Evangelho de verdade? Porque é o único capaz de satisfazer a fome espiritual das ovelhas humanas. Porque se Deus não nos levar, ninguém mais nos leva. Se Deus não nos levar aos pastos verdejantes, ninguém mais nos leva. Vão nos levar para as quimeras, para as fantasias, vão nos levar para uma pílula dourada que não existe, vão nos levar para uma utopia, para uma fantasia, que nada mais é do que um papatudo disfarçado de evangelho. Que pena que faltem os pregadores para apresentar as ovelhas perdidas ao verdadeiro pastor que leva aos pastos. Mas há uma segunda coisa, de 4 que vamos dizer. A segunda é o seguinte: guia-me mansamente, versículo 2 ainda, guia-me mansamente a águas tranquilas. O que se diz do alimento, diz-se também da água. Todos os animais têm um instinto de autopreservação dado por Deus, pelo qual eles vão na direção da água. Quando fazemos um curso básico de sobrevivência na selva, por exemplo, a primeira coisa que o instrutor vai dizer é o seguinte: se porventura você fizer um pouso forçado, o avião cair na selva, a primeira coisa com que você deve se preocupar é água. Sem alimento você vive um bom tempo. Houve um caso de um aviador que fez um pouso forçado na Amazônia boliviana e sobreviveu mais de 70 dias sem comer. Morreu de inanição depois disso, logicamente. Mas ele fez um diário, atrás dos mapas de navegação do avião, ele ia fazendo o diário, cada dia ele ia escrevendo o que aconteceu, e só foi encontrado depois de muitos meses. Chamou, sentadinho dentro do avião, não aconteceu nada com ele, a queda, o avião não caiu, foi um pouso, né? E ali souberam toda a história, porque ele até o último dia que pôde, ele escreveu no verso dos mapas o que acontecia a cada dia. Ele ficou sabendo que, ao cair, estavam 2 a bordo, ele e um engenheiro junto com ele. Era um voo clandestino, por isso não tinha plano nenhum, ninguém pôde achar o avião por causa disso. Mas aquele engenheiro, depois de 48 horas sem água, entrou em desespero, foi no tanque do avião e tomou gasolina. E é claro, faleceu ali nas agonias mais espantosas. Ele registra no diário. Ele conseguiu esperar mais um pouquinho e no outro dia choveu. Então ele tirou toda a roupa do corpo, pôs na asa do avião, chovia caindo, ele pegou um galãozinho e ia torcendo a água dentro. Então ele conseguiu acumular água para muitos dias. Então, a cada 15 dias chovia de novo, ele fazia o mesmo processo e ele pôde se prover de água, e só que ele sobreviveu sem comer mais de 70 dias.
Então é o seguinte, a água é fundamental, porque sem ela você não pode ficar muito tempo, você não pode sobreviver muito tempo. Por isso os animais, eles dizem o seguinte: pousou na selva, fique atento à direção que os animais tomam certa hora do dia, porque é nessa direção que a água está. Então vê para onde voam os pássaros, um preazinho que passa, né? Você fica observando, porque eles vão na direção da água, eles sabem onde a água está. Não é assim com a ovelha. A ovelha não sabe onde a água está. Morrendo de sede, há uma piscina maravilhosa de água mineral a 10 metros, jogando, cachoeira, dá para ver até o barulho. Morrendo de sede ali. O pastor tem que descobrir isso, então chama, então leva para o local, libera o rebanho. Porque se não o fizer, ela morre de sede perto da água. A água é símbolo de vida. Não? Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas, águas que saltem para a terra. A água é um símbolo de vida nas Escrituras. E nós não podemos produzir vida por nós mesmos. É preciso que Ele nos guie a essas águas tranquilas da vida. Só Deus pode fazer isso. Em terceiro e penúltimo lugar, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Vereda lembra caminho, né? Veredas lembram-nos caminhos. Caminhos lembram-nos deslocamentos, localização, orientação. E há uma coisa que encanta também na natureza, é o extraordinário senso de orientação que os animais possuem. Sem ter radar, passarinho não tem radar, morcego não tem bússola, borboleta não tem DME, não tem rádio farol, não tem VOR. Mas há uma espécie de borboleta que viaja 5.000 quilômetros para fugir do inverno. Borboletinha voando, já pensou? E tem mais, ela vai e depois volta para o lugar de origem, hein? Vai e volta. Sem mapa, sem busca, sem absolutamente nada para orientar. Aqui mesmo, perto do nosso casa, no colégio aqui, há umas árvores frondosas e há muitos passarinhos que moram aí. Então eles saem de manhã, combinam todos e saem para a luta. O passarinho, não há crise de emprego para eles. Nunca falta nada, nunca falta o que fazer. Então eles saem para trabalhar, por certo, buscar o pão de cada dia. Saem todos. E ouve-se de manhã a revoada maravilhosa. E depois de noite vão voltando. Vai-se saber por onde andaram, onde foram. E voltam de noite trazendo a comidinha no biquinho para os filhotinhos que estão ali. Não tem endereço de rua, número, CEP, nada disso. Não tem táxi para levar, não sabe onde é, eu vou na Praia do Negreiro, não. Tranquilamente eles saem, tranquilamente eles voltam. Logo que eu mudei aqui para o Quarto Centenário, os meninos queriam um cachorro. Tem um cachorrinho, criança agora de lema, foi um cachorrinho, arrumei o cachorrinho. Pior piada que o cachorrinho. Cachorrinho era sucesso. Cachorrinho sujava tudo. Cachorrinho é um problema sério. Pulgas no cachorrinho. Cachorrinho tem que levar para dar vacina. Cachorrinho ficava doente e ia para o pronto-socorro. Só nós sabemos o trabalho de dar um cachorrinho, porque eles só ficavam brincando com o cachorrinho. Um dia eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma jogada com esse cachorrinho aí. Matar não vou, né? Mas vou fazer o seguinte, levar num lugar aí, de noite ele anoitece e não amanhece. Né? Fala com os meninos aí, eles vão sofrer um pouco. Vou ver se me livro desse cachorrinho. Já estava crescidinho já. Pôs no carro, pastor, ali. Aí não havia ainda aqui a Avenida Aricandu, né? Tinha que ir pela Vila Formosa. Não havia Fará Maluf ainda, tinha que ir lá para Jaguarrasa, para ali, para pegar lá a Sasso Garcia e depois a Marginal lá embaixo. Já pegar lá na Vila Maria. Eu fui lá para Nova Cachoeirinha, dei um passeio no cachorrinho. Cheguei numa chácara, um lugar bonito, de noite, né? Vi uma chácara bem bonita, falei, aqui ele vai ser bem querido, essa chácara maravilhosa.
Peguei o cachorrinho com todo o amor, né? Beijinho de despedida. Pus o cachorrinho lá dentro da chácara e carro de volta por outro caminho. Por outro caminho. Beleza, tranquilo. Aquela noite, nada de gemido e latido. Passa na rua late, passa um gato late. Oh, que tranquilidade, que noite gostosa. Estou livre das pulgas do cachorrinho, que beleza. Outro dia de manhã estava disposto, tão disposto que a esposa falou: olha, você está disposto, vai buscar o leite? Hoje eu vou buscar o leite, vai achar, vou buscar o leite. Peguei a sacolinha, vou saindo, abro a porta, tropeço em alguma coisa. Quem era? O cachorrinho. O cachorrinho estava ali, sujo, cansado, só o pó. Eu não sei como ele voltou, viu? Mas o cachorrinho voltou para casa, irmão. Aí aconteceu o seguinte, falei: agora vai morrer comigo. Depois dessa, peguei, esquentei água, dei um banho nele no shampoo, passei tal, deixei limpo, dei comida, o bicho dormiu 4 dias sem parar. Aí morreu ali, nunca mais não quis desfazer dele, depois dessa aventura. Agora eu fico pensando o seguinte, né? Quem ensinou o endereço para ele? Como é que ele veio? Que faro extraordinário, aquilo me deixou perplexo. E eu falei: se esse cachorrinho fosse mover, ele não precisava nada disso, bastava levar na esquina e voltar. Nunca mais voltava. Se fosse uma ovelha, eu dobrava a esquina, deixava na porta do vizinho, nunca mais voltava. Se eu não fosse atrás dela para chamar, nunca mais voltava. Senso de direção. E é isso que nós precisamos na nossa vida, senhores: senso de direção. Sabe por que esse mundo está desmoronando? Sabe por que a sociedade está se esfacelando? Sabe por que as drogas têm um espaço tão grande na nossa juventude? Falta de direção. Abri o jornal 15 dias atrás, vários dignitários aí, especialistas. O problema da violência? A violência faz educação. Ela não está educado, precisa de escola. Não, problema de violência? Não é faz desemprego, desempregado. Não, problema de violência? Não é isso, não. Não tem polícia na rua. Ninguém falou da falta de Deus. Nem o cardeal arcebispo de São Paulo. Nem o cardeal arcebispo de São Paulo. Eu falei: Dom Evaristo, eles querem falar de Deus. Não falou. Impressionante. Falta de orientação. Porque falta o pastor que é Deus. E finalmente, nós vimos que não procura alimento, vimos que não procura água, vimos que tem falta de direção, e vimos também o seguinte aqui, quando ele diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. A ovelha não tem possibilidade de se defender. Os irmãos têm visto umas propagandas na televisão sobre a vida selvagem, né? Diz que são uns vídeos aí violentos para mostrar a vida, como é a vida selvagem. E diz que são cenas chocantes que as crianças não podem ver, etc. Compre um, leve 10, aquela coisa. Mas a moral da história é o seguinte: na natureza certamente existe, né? Depois da queda, realmente existe esse conflito na natureza. A Bíblia mesmo diz que a própria natureza está gemendo, tem dores de parto esperando a redenção final. Então esta depravação do homem se vê ecologicamente até na própria natureza. Por isso os animais criaram certas defesas naturais para sobreviver. Então o mimetismo é um dos recursos dos animais para se proteger. O camaleão, por exemplo, muda de cor. Se ele estiver aqui, sobre esse púlpito, ele fica marronzinho. Se ele for para aquele piano, ele fica bem escurinho igual ao piano. Se ele cair naquela tecla branca, ele fica umas manchinhas brancas. Se ele ficar no meio dessas flores, certamente vai ficar amarelo, vermelho. Ele muda a cor, coisa impressionante o camaleão. A tartaruga tem uma casca grossa, né? Se chega o inimigo, ela simplesmente, né? Não tem problema de habitação ali e também não tem problema de polícia. Porque quem vai pegar depois que ela encolhe, ninguém pega mais. O porco-espinho, por exemplo, quando ele fica muito assustado, ele se arrepia de medo.
E quando ele se arrepia de medo, é a defesa dele. Ele cria um espinheiro que ninguém morde. Ele está com medo ali, só que o medo faz os espinhos ficarem assim. Os símios, os macacos, têm agilidade, como sobem numa árvore, como escalam, não é? As árvores mais altas, e essa agilidade é a sua sobrevivência. Outros são velozes, como o antílope africano, que atinge a 120 km por hora quando é perseguido. O leão é poderoso, né? Só o rugir do leão já espanta os adversários. O elefante é enorme, a cobra tem veneno, os pássaros têm asas. E o gambá tem uma glândulazinha aqui no pescoço. E essa glândula é acionada quando ele está com medo. Só. Vem a adrenalina, aciona a glândula, sai um perfuminho ali que ninguém fica perto. É a defesinha dele. Mas a ovelha não corre, não sobe em árvores, não tem garras, não tem presas, não tem tamanho, não tem velocidade, não tem perfuminho. Então, quando vem o lobo, quando vem o urso, quando vem o leão, quando vem o seu inimigo natural, ela se rende, não tem condições de defesa. É um animalzinho mais indefeso que a natureza já viu. A menos que o pastor esteja ali com a vara e o cajado para defender. O cajado é para duas coisas, né? Defender a ovelha, espantando o lobo. Ou às vezes para dar uma surrinha na ovelha quando ela fica muito rebelde. E às vezes o pastor precisa dar uma surrinha nela, porque a rebeldia da ovelha significa perigo de vida. A ovelha que é rebelde vai ficando longe do pastor, vai ficando com perigo de vida. Pode se perder. E se perder, perigo de vida. Então muitas vezes acontece que o pastor precisa dar uma ovelha. Aconteceu um caso interessante, um missionário que esteve no Oriente, e ele viu um pastor com uma ovelha.